você sabe que teus filhos andam fazendo? Eu vou contar algumas histórias bem rapidamente para vocês, que é um chamado aos pais para sentarem com seus filhos, para conversar. E o trânsito está envolvido no meio disso tudo. Salve, gente! Faz um tempo que eu não venho aqui bater um papinho com vocês assim, descontraído, né? E tá tudo na corrida. Eu estou desenvolvendo uma nova atividade ligada à segurança no trânsito. Por isso que eu não tenho conseguido, tanto quanto eu gostaria, de atualizar os vídeos. Mas vocês sabem que de vez em quando eu faço Uber também, né? E ultimamente também não me sobra tempo para trabalhar no Uber durante a semana. Então eu faço Uber nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. E aí vai por aí. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre o que eu vejo na madrugada. Eu gosto de trabalhar à noite. Eu começo a trabalhar umas 6 horas da tarde e vou até 1 hora, 2, 3 horas, 3h30 no máximo. Depois disso, fica complicado. Você que é pai, que é mãe, você sabe o que o teu filho anda fazendo na madrugada? Você sabe o tanto de risco que o teu filho querido, que você lembra que era um bebezinho de colo pequeno, e que você ainda é o teu bebê, né, para muitos pais, você sabe o que teus filhos andam fazendo? Eu vou contar algumas histórias bem rapidamente para vocês, que é um chamado aos pais para sentarem com seus filhos, para conversar. E o trânsito está envolvido no meio disso tudo. Ontem, quando eu comecei a trabalhar, 6 e pouco da tarde, já tinha um sinistro de trânsito, uma colisão, carro e moto na Avenida Colombo. Quem é de Maringá sabe que a Colombo é uma rodovia que corta a cidade, mas ela tem características de via arterial. Inclusive a Prefeitura de Maringá fez um convênio com a Polícia Rodoviária Federal. 150 metros de via, só com viaturas de bombeiro, viaturas do SAMU, as pessoas ali em volta, como acontece quando tem um sinistro, muito curioso. A via toda fechada, a fila, gente, estava batendo para lá do Max Atacadista, quase lá na Loxan, que fica ali na rotatória, no trevo ali para ir para Sarandi. Imagina, uma pessoa sendo içada na maca para dentro de uma ambulância mais alta. Ah, meu Deus do céu. Garotada. Estava na moto, idade dos mais novos. Os que mais se envolvem em sinistros, os que mais se machucam, os que mais morrem no trânsito. Começou assim à noite. Um sufoco, aquela Colombo. GPS mandando desviar para outro lado. Tá. Aí avançou um pouco à noite, eu recebi uma chamada para uma cidade vizinha, para Marialva. E lá fui eu. O que mais a gente vê é aqueles carros passando pela gente, voando, farol apagado, carro escuro. Na hora que o motorista vai fazer a sua intenção de mudar de faixa, o que acontece? O carro é escuro, tá tudo apagado, tu não vê, tu tem que ser muito, mas muito da direção defensiva, abaixar o vidro do carro, ouvir pelo ronco, se tem ronco de motor perto, para ter garantia, porque é tudo apagado. Ontem também, uma corrida para Paissandu. E tem um trecho ali em que a via, ela faz mais ou menos que uma rotatória, bem no trevo mesmo, na rotatória. Garoto passou por mim com um carro, um garoto, porque eu só vi o motorista, o vulto do motorista era um rapaz, voando, mas tirando fina do meu carro. Chegou ali na frente, logo metros adiante, ele perdeu o controle do carro, que bateu à esquerda, ameaçou que ia capotar, saiu umas faíscas, aquela parte ali, que era de concreto, empurrou ele para outra parte, ele bateu de novo lá,
Eu estava com 2 passageiras e elas disseram: meu Deus do céu, a gente vai se envolver nessa batida. E o rapaz ainda tentou dirigir o veículo um pouco mais adiante, só que aí já tinha estourado pneu, já tinha estourado roda, já tinha estourado a suspensão, quebrou o eixo. E o rapaz ficou meio que numa curva, com aquele veículo ali apagado. E como é que vai sinalizar? Como é que vai fazer? Ele tentou sair do carro, saiu meio tonto, tudo isso em questão de segundos. Questão de segundos. Aí a noite rola e eu recebo uma chamada. Como eu falei para vocês, eu só transporto mulheres por questão de segurança, para mim e para elas. E era para ir num barzinho bem movimentado que tem aqui, o Caverna, e do lado tem o Obscuro. Eu tenho o Caverna do lado do Obscuro. Barzinho, lotado, daqueles que ocupa toda a calçada e a gurizada ainda fica um pouco no meio da rua. Parei, fiquei esperando a passageira. E veio uma passageira na minha direção, aí eu destravei aqui as portas do carro e ela perguntou o nome, e que era também um carro azul. Ela não prestou atenção, não era um Onix, era outro. E ela perguntou meu nome, eu perguntei o dela, eu disse: não, o teu já deve estar chegando, eu estou esperando outra pessoa. E a moça que chamou o Uber demorou. Quem entra no meu carro? Aparece uns garotos. Eles estavam ali se divertindo, muito educados. O problema é que estavam bêbados além da conta. E o garoto começou a puxar assunto. Daqui a pouco ele abriu a porta, que a moça estava vindo, a porta estava aberta para ela. Ele abriu a porta na frente da passageira que ia entrar e sentou no carro. Ficou entre o meio dos bancos, com aquele papo de bêbado, segurando um copo de chopp lá na mão, um copão. E eu pensei: se esse cara derruba esse chopp aí, acaba com o meu trabalho e me dá um prejuízo de ter que limpar tudo, né? E o que fazer nessa hora? Um monte de gente se apavora. Pensei: não, vou entrar na onda do guri e aí vou falar na língua dele, ele vai me entender. A língua do bêbado, vamos lá. E ele disse: eu tenho 5 aqui na minha mão, eu te dou 5 para tu sair arrancando aqui, fazendo fumaça no pneu e dar um susto naqueles pedestres. Não adianta nessa hora tu querer dar lição de moral, ameaçar chamar a polícia, não adianta nada disso, porque o tempo é curto. É melhor tu tentar administrar a situação. E eu disse pro garoto: 5 mil? Não, é pouco. Nem que fosse 5 milhões. Não, é R$5, olha aqui. Eu disse: tá bom, garoto. Aí eu disse para ele: olha, eu estou aqui esperando uma passageira, inclusive ela tá aqui, tá vendo essa moça? Tu tá sentado no lugar dela. Eu vou transportar essa moça de volta para casa dela. E tu tá atrapalhando. Mas só saio daqui quando tu fizer uma arrancada. E aí os outros do lado, rindo, se divertindo. Mas como se divertiam, achavam que aquele garoto bêbado, perdido, tropeçando nos próprios passos, estava fazendo uma maravilha. Uma maravilha. E aí eu disse: a moça precisa entrar. Ela senta aqui do meu lado, eu vou junto. Eu disse: então eu vou te jogar lá no meio da rua, vou te desovar no meio da rua, menino. Não quero fazer isso. Tá tão bom aqui, curte aqui com os teus amigos. Aí o outro, que era amigo dele, falou: tu tá atrapalhando o trabalho dela. A gente tá festando, ela tá trabalhando. Eu pensei: um ainda com um pouco de juízo, né? Um pouco de sobriedade. Aí ele falou: tá bom, eu vou embora, mas só se tu me der um beijo. Eu disse: tá bom, então tu sai. Ele assim: um beijo aqui no rosto, aqui no rosto. Aí ele: pra onde eu vou? Todo perdido. Eu disse: tu vai sair do carro, pegar esse chopp quente. Tá até com mau cheiro de tão quente. É mesmo?
e joga fora e pede para ali, ó, aquele teu amigo te pagar um sorrisal. Ah, sorrisal não, eu quero outro chopp. Então vai lá, se ele pagar. Aí o menino saiu. A moça entrou, pediu desculpas pela demora. E o garoto pediu, estava forçando a porta. Eu abaixei o vidro. Eu falei, Ih, vai me liberar? Posso ir, seu guarda? Aí o garoto, só se tu der um beijinho aqui no rosto. Eu fui dar um beijo no rosto dele, ele virou e me deu um selinho. Cara, ele pulava como se fosse Copa do Mundo. Pulava, todo bêbado, as calças caindo. E os outros amigos, batendo palma. E eu fiquei triste. Não pelo garoto ter feito isso, de entrar no carro, de ficar me enchendo a paciência. Não, não foi por isso. Eu fiquei triste porque esse menino podia ser meu filho, podia ser meu neto. E eu fiquei pensando, os pais dessa criatura em casa, preocupados, e o filho fazendo isso, vulnerável, podia apanhar, podia se envolver em briga, podia ser assaltado, podia acontecer coisa muito pior com esse garoto. E no fim eu ri, levei de boa. Daqui a pouco eu voltei, fui buscar outro passageiro no mesmo lugar. Era uma passageira no mesmo lugar. Eles estavam todos ali de novo. E eu cumprimentei. E aí, gurizada, juízo, tudo bem? O que mais eu vejo... Aí o garoto ficou na dele. O que mais eu vejo é quando eu paro num semáforo à noite e a garotada que eu digo, são os mais novos, 20 e poucos anos. Parou um garoto do lado e com um copo de cerveja passando para o motorista. E aí o menino olha para mim, faz assim, aí pisca, aí eu faço igual. Tudo bem, ele pisca, eu pisquei também. Ele sorriu, eu sorri também. Deu tchau, eu dei tchau também. Aí ele baixou o vidro. Oi, tudo bem? Eu digo, tudo, e com vocês? Baladinha. Aí ele, baladinha. E uma menina atrás, ria que se acabava, eu não sabia do que. Eles acham isso um trunfo, né? Zoar com as pessoas mais velhas. E aí eu baixei meu vidro. Eu disse, ó, gurizada, cuidado aí nesse veículo, hein? Cuidado nesse carro. Cuidado dessa birita. Tem gente esperando vocês em casa. Pensa no pai, na mãe de vocês, nas pessoas que amam vocês. Não, pode deixar. Nós temos juízo. E todo mundo kkkk. Eu disse, então tá bom. Porque, olha só, eu já tô indo embora daqui a pouco. Eu vou embora mais cedo. Eu vou morrer antes que vocês. Vocês vão ficar. Não querem inverter isso. Aí o menino olhou pra mim. O semblante dele mudou na hora. Ele, poxa, ele ficou assim sério. Ele, poxa, ninguém tinha falado isso pra mim. Eu falei, eu falei porque eu me importo contigo. Nem te conheço. E eu me importo com a vida de vocês. Eu me importo com o pai e a mãe que tá em casa. É isso aí, boa festa, aproveitem com juízo. Agradeceram tanto, bom trabalho. Que pessoa legal você é. E tal, e ó, juízo, e toquei o bonde. A madrugada inteira, assim. Motociclista empinando, moto potente, empinando com outra pessoa do lado. Colisão, sinistro de trânsito, batida, eu vi um monte. Desde... o cara bateu num coletor de lixo. Sabe aquelas caçambas? Deu com a caminhonete ali. Quebrou o eixo, bateu de lado. Saiu andando, foi embora. Tá tudo bem contigo, moço? Não sabia nem quem era. Saiu deambulando por ali. Não, tá tudo bem. Bebaço. O que eu fiz? Chamei a polícia. O bombeiro, na verdade. E, tem um cara deambulando aqui todo torto, capaz de se envolver num acidente. Nós já vamos chamar a polícia também. Pronto. É o que a gente pode fazer pela pessoa para vir alguém socorrer. E isso me chama muita atenção, porque eu penso nos pais, eu penso na família, eu penso também nessa garotada. Então eu quero pedir para você que é pai,
Eu quero pedir para você que é mãe, que é responsável. Eu quero pedir para você aí, se é da turma da garotada, tá? Não vim aqui te dar sermão, não. Eu vim aqui te dizer, cara, a tua vida vale muito. A tua vida é muito preciosa, tanto quanto a minha, tanto quanto a de outra pessoa. Eu quero que vocês vivam muito, muito mais do que eu vou viver e que aproveitem tudo da vida. Mas se vocês continuarem nesse ritmo e nessa pegada, estão se colocando em risco absoluto e ao perigo de inverter, vocês irem antes de mim, né? E não é isso que a gente quer. Então, a gente que trabalha como motorista de aplicativo na noite, a gente vê muita coisa. A gente vê muita coisa que poderia ser evitada, muita colisão, muito sinistro de trânsito que poderia ser evitado. A melhor coisa do mundo, tu sentar aqui e tu ter completo domínio do veículo. Saber que você tá no controle, não é o carro que manda, que você domina os fundamentos práticos para dirigir, que você tá de olho em tudo que está acontecendo, que usa todos os teus sentidos, ouvido, visão, até o cheiro. Cheiro de gasolina, cheiro de alguma coisa. E sempre você está pronto para tentar ajudar a outra pessoa. Como você pode? No meio de uma rodovia não dá para parar, no meio de uma curva, ir lá ajudar o garoto, sinalizar. Não dá. Então você faz o quê? Você aciona PRF. Você aciona lá a Polícia Rodoviária Estadual, se for o caso, numa rodovia estadual. Você faz a sua parte. Você segue não se colocando em risco também. Mas eu queria fazer esse chamamento aos pais, à garotada, a todo mundo, porque é uma questão de responsabilidade no trânsito. Eu espero que a minha vida financeira estabilize rápido e eu não precise mais fazer essas corridas à noite, final de semana. Paga bem mais, tu ganha bem mais, tu corre menos e ganha mais comparado aos dias da semana. E aí na segunda-feira tu já tem o dinheirinho para pagar a tua continha atrasada. Mas eu espero não ter que ficar muito tempo. Na Uber, porque a gente se expõe demais. É muita infração, é muita coisa errada que a gente vê, é muito risco. E você mesmo tá dirigindo certinho, cuidando de tudo, é o que é aquela diferença, né? Entre o sinistro de trânsito evitável e o não evitável, que a gente chamava antes de acidente evitável e acidente não evitável. Hoje a gente fala sinistro. Todo sinistro é evitável para você que está aqui. Se você pratica uma direção preventiva, eu levo meu carro para fazer as manutenções, as correções, tudo certinho. E deixo a manutenção dele em dia, não fico empurrando com a barriga. Isso é direção preventiva. E quando você está ligado em tudo, você pode evitar o sinistro. Quando você se antecipa aos riscos, identifica os riscos, gerencia os riscos. Agora, o acidente de trânsito para ti, o sinistro de trânsito para ti, ele é não evitável quando o outro que deveria ter evitado não evitou, invadiu a faixa de tráfego onde você está, invadiu a pista, veio de uma pista para outra. Você faz tudo certo e não escapa do sinistro porque o outro fez besteira. Esse é o sinistro de trânsito não evitável para você, que estava fazendo de tudo para evitar. E quando centra em você, é o sinistro de trânsito evitável, que você pode fazer de tudo para evitar. É isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês essa passagem, né, da minha vida como motorista, alertar sobre os riscos de se trabalhar à noite como motorista de aplicativo. Tem risco, tem muito risco. E eu procuro fazer diferente. Só transporto mulheres, elas ficam mais seguras e eu também. Não recebo dinheiro, até porque a pessoa, quando quer assaltar um motorista de aplicativo, explicativo, olha, gente, motorista de aplicativo,
Ele vai chamar aquele que aceita dinheiro. Vai fazer uma viagem longa por caminhos escuros para que possam praticar o assalto ou até o roubo. Então, eu me precavejo nesse ponto. É isso, meus queridos. Queria compartilhar isso com vocês e pedir: orientem seus filhos, orientem as pessoas que vocês amam, porque o que a gente vê na madrugada, pena que não dá para filmar, para mostrar para vocês, que vocês nem acreditam. Mas é isso, cuidem mais da vida de vocês, dominem a máquina, treinem bastante, dominem. A sensação de segurança, ela não dá para te explicar. Quando você está no controle, está de mente limpa e está no controle de tudo. Nunca estamos 100% no controle de tudo, mas no controle de tudo que você pode fazer para evitar um sinistro de trânsito. O meu nome é Márcia Pontes. Eu me preocupo muito com você, o tanto quanto eu me preocupo comigo e com a minha própria vida. E é isso que eu te peço. Cuide mais da vida no trânsito. Evita exagero. Orienta teus filhos, orienta as pessoas que você ama. E para você, garotão, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você parar e pensar e refletir. Caramba, estava pisando na bola, mas ainda dá tempo de reverter. É isso, pessoal. Tenham um grande dia. Deus proteja a vida de vocês como tem protegido a minha. Até mais.